Durante anos, Chris Fronzak foi um dos nomes mais controversos do metalcore. Ele construiu fama com letras provocativas, uma postura exagerada e um estilo que sempre dividiu o público. Porque enquanto algumas bandas queriam respeito, o Attila queria chocar. E funcionou. Chris se tornou um dos vocalistas mais polarizadores da cena. E todos se perguntavam até onde ele iria para continuar tendo relevância. E anos depois, a resposta veio. Ele tomou um rumo que pouca gente imaginava. E em meados de 2020, ele entra para o mercado de conteúdo adulto. E olhando para sua trajetória, vamos entender como o vocalista de uma das bandas mais polêmicas do metalcore acabou chegando nesse ponto. E por que essa mudança talvez faça mais sentido do que parece. O Attila surgiu em meados dos anos 2000, numa época em que o metalcore estava crescendo muito. Enquanto várias bandas da cena apostavam em letras emocionais ou temas mais pessoais, o Attila seguiu outro caminho. A banda ficou conhecida por letras provocativas, humor agressivo e uma estética voltada para o choque. E no centro disso estava Chris Fronzak. Ele se destacou por uma personalidade exagerada, postura confrontadora e por sempre saber chamar a atenção, tanto nos shows quanto nas redes sociais. E isso ajudou o Attila a crescer, mas também fez Chris virar uma figura muito polarizadora dentro da cena. E por mais que muita gente o odiasse, era impossível ignorar. E com o tempo, Chris passou a construir uma marca pessoal que ia além da música. Ele criou negócios paralelos, como a sua marca de roupa, e investiu bastante na própria presença online. E em entrevistas, ele sempre demonstrava uma visão mais empresarial do que muitos músicos da cena. Para ele, a banda era importante, mas não era a única fonte de renda. A própria imagem dele começou a se tornar um produto, e isso explica muita coisa do que viria depois. E em 2020, durante a pandemia, a realidade de muitas bandas mudou. Shows foram cancelados no mundo inteiro. E para muitas bandas, isso significou a perda imediata de renda. E foi nesse período que Chris Fronzak começou a criar conteúdo adulto. E isso chamou a atenção porque ele era vocalista de uma banda relativamente conhecida. E esse tipo de mudança ainda era incomum dentro da cena. E segundo ele, a decisão teve dois motivos principais. O primeiro era financeiro. Ele afirmou que ganhou mais dinheiro em um único mês na plataforma do que em anos trabalhando com o Attila. E essa fala repercutiu bastante porque escancarou algo que os músicos já comentavam. Mesmo bandas conhecidas de nicho muitas vezes ganham menos do que o público imagina. E o segundo motivo era pessoal. Ele dizia que a sua vida fora dos palcos era selvagem demais para redes como o Instagram, e que queria um espaço onde pudesse postar sem censura. E na visão dele, o conteúdo adulto era um meio onde ele poderia mostrar esse lado sem censura e ainda ganhar muito dinheiro com isso. E para muita gente, essa notícia pareceu absurda, mas para ele era apenas uma nova forma de monetizar algo que ele já fazia, usar a própria imagem para chamar a atenção. Pouco tempo depois, ele falou sobre isso abertamente em um podcast. Na entrevista, ele deixou claro que não enxergava aquilo como vergonha ou crise de carreira. Pelo contrário, ele tratava a plataforma como um negócio mais rentável do que a indústria musical tradicional. Ele explicou que turnês exigiam meses de trabalho, viagens e desgaste físico, enquanto o conteúdo adulto gerava resultados financeiros muito maiores em muito menos tempo. E reforçou que não se enxerga apenas como músico, mas como empreendedor, e que tratava isso como mais uma empresa entre várias. E a reação do público foi mista. Parte viu aquilo como algo constrangedor e acusou Chris de estar apelando para continuar relevante. Nas redes, muita gente tratou a decisão como mais uma tentativa de chamar a atenção usando a própria polêmica. Ao mesmo tempo, outros fãs defenderam a escolha. Para esse grupo, Chris apenas encontrou uma forma diferente de ganhar dinheiro em um período em que muitas bandas estavam paradas e sem turnês. E a crítica dentro da cena também ficou dividida. Alguns enxergaram o caso como um reflexo da crise financeira da indústria musical, principalmente para bandas de nicho. Por outro lado, também tem quem visse a decisão como parte da imagem que ele sempre construiu, alguém disposto a usar qualquer controvérsia para manter seu nome em evidência.
E no fim, essa história não foi sobre ele abandonar a música, porque o Átila continuou na ativa. A banda seguiu em turnê e ele nunca deixou de lado a carreira que construiu no metalcore. O que realmente mudou foi a forma como ele passou a usar a própria fama. Em vez de depender só da música, ele transformou a visibilidade que ele já tinha em outras fontes de renda. E o conteúdo adulto foi a mais polêmica delas. E para muitos, isso pareceu uma mudança radical. Mas olhando para a trajetória dele, talvez tenha sido apenas a continuação de algo que sempre esteve ali. Ele sempre soube chamar a atenção. A diferença é que em algum momento ele percebeu que essa atenção podia valer mais dinheiro fora dos palcos do que em cima deles. E mostrou que fora da música ele estava disposto a seguir caminhos que a maioria dos artistas nunca consideraria. Bom, essa história divide opiniões até hoje. Para alguns, ele só encontrou uma forma diferente de ganhar dinheiro usando a fama que já tinha. Para outros, essa decisão mudou completamente a imagem que eles tinham dele como artista. Mas e para você? O que você acha dessa decisão dele? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. É isso, falou! Keep your mouth shut, listen, motherfucker.